Alguém tem algum testemunho para contar, mas seja testemunho do culto daqui, do meio-dia. Alguém tem um testemunho para contar? Algo que Deus fez, mas a respeito do culto do meio-dia, que você foi ministrado pela palavra desse culto e Deus agiu na sua vida. Alguém tem que contar? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, verdade. Com fé, né? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, nesse momento, orar a Ti, Senhor, consagrar esse culto ao Senhor. Pai, que o Senhor possa agir em nosso meio, nossas vidas. Eu quero Te engrandecer o Teu nome pelo privilégio dessa palavra, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos num só corpo, num só espírito, Pai, num só propósito de buscar a Tua face, de buscar a Tua glória. Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, sedentos, famintos, desesperados por mais de Ti, por mais da Tua palavra. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, colocar este culto perante o Teu altar, em Tuas mãos, Senhor, que as Tuas mãos estejam agindo neste lugar, agindo na minha vida, Pai, como ministro da Tua palavra, e que o Senhor também use a minha vida para pregar, para ministrar, para dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar. Senhor, abençoe cada pessoa que entrou aqui neste lugar. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que aqui está, Senhor. Que elas sejam impactadas, edificadas e transformadas, curadas, saradas pelo poder que há na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Deus, a porta da igreja está aberta. Nós abrimos a igreja, Pai, para que a Tua presença esteja neste lugar. E nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor de nossas vidas. Glória a Teu nome, ó Deus. Toda honra, toda glória, toda ministração aqui seja para a Tua glória, para a Tua honra, Deus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esse momento, pela minha vida, Senhor Deus, estar aqui perante o Teu altar, perante esse púlpito, Senhor Deus, para ministrar aquilo que o Senhor quer dizer comigo e com esta igreja, Senhor. Deus, eu acredito fielmente, Senhor Deus, que a Tua palavra que nos edifica cada dia e que nos transforma, eu acredito em Ti, Senhor Deus, que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas vamos sair daqui com mais de Ti, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, desde já eu também, Pai, te peço que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, todo espírito maligno, todo espírito devaneio, toda obra das trevas, toda obra satânica, toda palavra contrária, todo espírito de adivinhação, tudo aquilo que não provém de Ti, eu lanço por terra agora, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor Deus, de perturbação, de confusão, tudo aquilo, Pai, que vem para atrapalhar e roubar os pensamentos dessas pessoas, eu desfaço agora toda a obra, Satanás, você não tem poder neste lugar. Aqui é casa de oração, aqui é casa de Deus, e aqui prevalece e permanece a presença do Espírito Santo de Deus. Eu anulo, eu peço em nome de Jesus, todo demônio que estiver alojado, saia dessa vida em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, de perturbação que está alojado nessa mente, tudo aquilo que está te atrapalhando de você ouvir as palavras de Deus nesse momento, eu desfaço agora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, graça e saúde para a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, toda enfermidade, Senhor Deus, todo mal-estar que alguém estiver sentindo, até mesmo que eu estiver sentindo, Senhor Deus, receba a cura é agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, me dá unção para pregar. Me dá, Senhor Deus, palavra para pregar, para ministrar, Senhor. Senhor Deus, eu amo isso que eu faço, Senhor. Eu amo a Tua palavra, Pai. Eu amo estar em Tua presença. É por isso, Senhor Deus, que deixamos tudo, Senhor Deus, para Te amar cada dia mais. Porque o amor do Senhor nos transforma, Pai, e nos leva para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, seja comigo agora e com esta igreja. Em nome de Jesus eu abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Teu nome, Senhor Deus. Eu gosto de ter uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade mais profunda e mais assim, impactante. Eu gosto de saber como o Espírito Santo é, eu gosto de saber como o Espírito Santo de Deus age, eu quero saber o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida, eu quero saber quais os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não posso passar a minha vida inteira como um religioso, como eu preguei a semana passada, ou como cristão, sem saber para onde eu estou indo. Nós temos um alvo, correndo a carreira que nos está proposta, um plano, uma direção. E Deus nos dá uma direção para nós seguirmos. Às vezes você fica 10, 15 anos dentro de uma igreja, sendo religioso. Às vezes talvez não, até mesmo você não sendo religioso. Mas você não sabe para onde você está indo, você não está crescendo, você recebe, mas você não cresce. Por que você não cresce? Porque você não sabe para onde você vai. Deus tem um plano, tem um projeto para você, e você precisa buscar esse projeto, esse plano que Deus tem para a sua vida, que nós chamamos também, entre aspas, entre parênteses, nós chamamos de qual o chamado de Deus para a sua vida. E isso é muito importante que você tenha isso no teu coração. Eu quero intitular o título dessa mensagem como Lugar de Intimidade com Deus. Um lugar de intimidade com Deus, eu posso te falar das minhas experiências, que desde os 13, há 13 anos que eu sou convertido pelo Evangelho, que eu aceitei a Jesus Cristo e passei a viver a palavra de Deus, deixando as coisas velhas para trás e tudo sendo novo na minha vida, conhecendo a palavra a cada dia. Não sei tudo da Bíblia, e cada dia Deus me ensina as suas palavras, a cada momento. Eu posso contar para vocês, o que eu vou pregar é uma experiência que eu tive, que eu tenho, que há 13 anos que eu sou convertido. Deus tem um lugar de intimidade para mim, ou um lugar de intimidade com Deus. Desses 13 anos eu passei por 3 empresas a qual que eu trabalhei. E das 3 que eu trabalhei, e essa última, eu sempre procurei uma comunhão com Deus, mesmo dentro da empresa. Ou seja, quando eu me converti, trabalhava lá naquela empresa, na primeira empresa, logo depois que eu me converti, eu fiquei desesperado pela palavra de Deus, de buscar mais de Deus, de querer conhecer as Escrituras, a qual eu não conhecia. Eu queria algo que preenchesse meu coração, que me edificasse, algo que pudesse transformar a minha vida. E eu sabia das promessas de Deus. Deus falou comigo claramente, falou ao meu coração, que Ele tem um projeto maravilhoso para a minha vida. Eu jamais ia imaginar que um dia estaria aqui pregando, ou eu pregando em outras igrejas, como eu já fui. Eu não imaginava isso há 13 anos atrás. Mas eu busquei uma comunhão, uma intimidade com Deus, porque eu quero conhecer esse Deus que me resgatou das trevas, que me tirou daquilo que era ruim, que era a palavra de desobediência, ou o modo de vida de desobediência. Então eu quis buscar quem é esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. Quero ter intimidade com Ele. E das vezes que você começa a experimentar a intimidade com Deus, você começa a querer mais dEle, quer se apaixonar mais por Ele como Ele é apaixonado por você. Falando da primeira empresa, quando eu estava lá trabalhando, na parte da manhã, antes de eu ir trabalhar, havia uma igreja próxima ao trabalho, e eu fazia ali a minha oração de 15 e 20 minutos antes de entrar para o serviço, numa igreja em frente, e dobrava o meu joelho ali numa igreja evangélica, e depois ia para o meu trabalho. E muitas vezes, na hora do meu almoço, eu almoçava rapidinho, ia lá para a igreja para ter comunhão com Deus novamente. Eu queria orar. Muitas vezes eu não lia a Bíblia, ou lia a Bíblia muito pouco, mas eu queria aprender, eu queria saber. Às vezes eu li e também não entendia a palavra de Deus, mas sabia que Deus estava preenchendo algo que passou para mim como uma fonte de vida, de necessidade. Eu careço da intimidade, da presença de Deus, da palavra de Deus. E assim, trabalhando naquela empresa,
buscando a Deus e tendo intimidade com Deus pela manhã e pela tarde, Deus foi me abrindo as portas, foi prosperando a minha vida, foi me falando a direção para a qual Ele tem preparado para mim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, que buscam ao Senhor. Enfim, depois dessa primeira empresa, passei para a segunda empresa, e a segunda empresa era melhor do que a primeira. O salário era o dobro do que eu ganhava na primeira empresa. E mesmo assim, quando eu fui para lá, tentei buscar um lugar de intimidade com Deus nessa segunda empresa. A segunda empresa era melhor, era uma empresa internacional, eu já contei isso para você. Era uma empresa muito boa e o salário era o dobro do que eu ganhava na primeira. E ali eu fui roubado, eu fui me perdendo pelos olhos, pelo aquilo que estava o mundo oferecendo, e não havia um lugar de intimidade com Deus, não havia uma igreja perto da onde eu trabalhava nessa segunda empresa, embora a posição social e física e financeira era melhor do que a primeira, que eu tinha comunhão com Deus. E eu trabalhando na segunda empresa, eu comecei a perder a minha intimidade com Deus. Não digo intimidade de se desviar, mas eu deixei de ler a palavra de Deus, eu deixei de orar muitas vezes quando eu estava nessa segunda empresa, e as coisas pareciam um pouco mais difíceis, até que chegou um momento da segunda empresa que o passar do tempo, e ainda que as pessoas me conheciam como cristão evangélico, e que eu ainda era diferença naquele lugar que eu estava trabalhando, porque assim as pessoas me conheciam como cristão religioso, porque eu não participava das coisas que as pessoas participavam, ou da roda dos escarnecedores, eu não participava, mas não tinha intimidade com Deus, não orava a Deus, e muito menos lia a palavra de Deus. Até que chegou um momento nessa segunda empresa que eu fui mandado embora. E aí, Senhor, socorre-me, estou desesperado, e agora? Estou fazendo faculdade, enfim. Eu não edifiquei um altar para Deus naquela segunda empresa. Eu não ofereci a empresa ao Senhor. Eu não me consagrei ao Senhor nessa segunda empresa, até que, enfim, me mandaram embora. Eu nunca tinha sido mandado embora de uma empresa, mesmo as anteriores que eu trabalhava. E era a primeira vez, e isso foi um choque muito grande para mim. Deus te chama para um lugar de intimidade. Deus te chama para um lugar de intimidade. Ainda na segunda empresa, não importa onde você está, o que você faz, onde você vive. Deus te chama para um lugar de intimidade. Deus talvez tenha me chamado para um lugar de intimidade naquela segunda empresa, mas eu não segui ao Senhor. Mesmo sendo cristão, indo para a igreja de domingo, de sábado, talvez sendo religioso, tendo os amigos cristãos, mas ali onde estava na empresa, eu não busquei ao Senhor. E aí, como Deus ele é misericordioso, Ele me abriu uma terceira porta, que é a empresa que eu já estou há 8 anos trabalhando nela, inclusive essa de hoje. E o salário dessa terceira empresa era metade do que era a segunda. Ou seja, voltei lá no onde era o primeiro. Onde eu ganhava tanto, agora o meu salário nessa terceira empresa foi metade. Mas eu aprendi uma coisa: um lugar de intimidade que eu nunca quero me apartar do Senhor. Para onde o Senhor me levar, eu vou levar a intimidade que Ele tem comigo. Eu quero levar comigo para onde eu for, para onde o Senhor me enviar, eu quero levar a intimidade dEle comigo, com o meu coração, nas minhas orações, no meu pensamento, no meu modo de agir, no meu modo de ser, no meu modo de falar, eu vou glorificar a Deus. Desta vez ninguém vai calar os meus lábios. Desta vez podem até me mandar embora, mas o Senhor dos Exércitos é quem cuida de mim. Há 8 anos que eu trabalho nessa empresa, todos os dias, não só na empresa, mas inclusive na minha casa, eu busco ao Senhor. E todos os dias, pela manhã, ainda trabalhando aqui na Mateu Bay, que a empresa era aqui, tem uma igreja aqui em frente chamada Nova Geração, Antiga Paz e Vida. E todos os dias, do primeiro dia que eu entrei nessa empresa, eu fui buscar ao Senhor pela manhã, chegava um pouco mais cedo, entrava na igreja, a igreja já estava aberta, Paz e Vida aqui da Mateu Bay. E orava ao Senhor. E na hora do meu almoço, e muitas vezes não tinha almoço, eu já te falei isso, mas não tinha almoço naquela época, não tinha refeitório, e ou era jejum em consagração, ou era jejum forçado.
Mas eu buscava intimidade com Deus. Então, 8 anos eu estou orando todos os dias. E a Bíblia diz no livro de Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia, que ele se consagrava, que ele se separava, ele tinha uma intimidade com Deus. Deus tem um lugar de intimidade com você. E esses 8 anos, eu não vou te dizer que minha vida financeira é maravilhosa, não vou dizer que a minha vida profissional é maravilhosa, mas, sendo fiel no pouco, Deus tem me abençoado no muito. Deus tem abençoado minha vida grandemente, mesmo sendo pouco. Não me falta nada, graças a Deus. Deus tem um passo de vitória na minha vida. Deixa eu contar esse testemunho para vocês aqui, da minha vida, nessa trajetória de 8 anos que eu trabalho nessa empresa. Com o salário que eu ganho, é o Deus do impossível que faz as coisas se tornarem possíveis. Consegui muitas coisas. Entrei solteiro nessa empresa, casei, fiz minha faculdade, fiz minha pós-graduação, comprei minha casa, comprei meu carro e até hoje Deus continua me abençoando, graças a Deus. Mas eu não posso me apartar dessa intimidade com Deus. O título que eu tenho para vocês hoje, que eu quero que vocês se despertem para isso, é que Deus tem um lugar de intimidade com você, um lugar de intimidade com Deus. E quando eu falo intimidade, é relacionamento, é conhecimento. Eu vou falar por mim que eu sou casado. Eu tenho uma intimidade com a minha esposa. Eu tenho intimidade de abraçá-la, de beijá-la, de falar as coisas que estão no meu coração para ela, e ela reciprocamente também tem a liberdade de me abraçar, de me beijar, de cuidar de mim, de se preocupar comigo, de pensar comigo. Agora eu tenho um filho e eu tenho uma intimidade com meu filho. Não somos estranhos dentro da mesma casa. Você está na casa de Deus, você não é estranho para Deus. Deus quer ter uma intimidade com você. Você precisa buscar uma intimidade com Deus. Você vem para a igreja, eu não canso de falar isso porque eu vejo e sei que tem muitas pessoas que vêm para a igreja como religiosos. Vá para a igreja para ter uma intimidade com Deus. Não venha para a igreja porque você tem que cantar, porque você tem que louvar, porque você faz parte de retroprojetor ou você faz parte do som. Não! Vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, como você veio aqui nesse culto agora. Você deixou sua casa lá, você não veio aqui para me ouvir, você veio aqui para ter uma intimidade com Deus. O que eu estou pregando e que eu prego aqui, já faz 1 ano e meio que eu estou aqui pregando, é para que você tenha mais intimidade com Deus. Eu acredito e sei, e vocês podem confessar isso, que vocês, durante esse ano que eu estou pregando aqui, o ano passado, alguma coisa na vida de vocês aconteceu. Foi maior, um crescimento espiritual de intimidade com Deus. Deus tem um lugar de intimidade com você. Deus tem um lugar preparado para você de intimidade. Intimidade é você falar com Deus e Deus falar com você. Às vezes você ora, mas você não quer escutar Deus falar. Porque quando Deus falar, Ele vai te dar uma repreensão e você não quer ser repreendido. E você prefere não ouvir ao Senhor e fazer as coisas do seu mesmo modo e do seu jeito. Deus, Ele quer ter uma intimidade com você. Assim como eu disse com a minha esposa, Deus, Ele é o noivo e nós somos a noiva, nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele quer cuidar da sua igreja. E a Bíblia diz que nós, como igreja, como corpo de Cristo, Ele quer cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. E nós devemos entregar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida ao Senhor, para que Ele cuide de nós da maneira dEle, porque Ele é Pai, Ele é soberano, e Ele é que cuida de nós. Já viu quando seu filho ou sua filha está doente? Você não cuida do seu filho ou da sua filha? Se minha esposa ficar doente, não vou cuidar dela, e se eu ficar doente, ela não vai cuidar de mim? Deus, Ele é a mesma coisa. Nós estamos enfermos da palavra de Deus, da presença de Deus. Nós estamos enfermos da intimidade com Deus, porque nós não estamos buscando uma intimidade com Deus. Você sabia que Deus fala? Deus fala. Talvez você não vai escutar nos dias de hoje, em 2011, um trovão, um raio, como era antigamente no Velho Testamento, a manifestação da glória de Deus como um trovão, como um raio, mas Deus fala e Ele continua manifestando a sua graça, a sua glória, através do Espírito Santo. Deus fez as coisas sábias, fez as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Deus, Ele age do modo que Ele quiser. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis. Sharamana soromanda lakanda larabashiribika soromana serebianda lashirikanda laba. Gênesis capítulo 2.
um lugar de intimidade com Deus. Há 8 anos trabalhando nessa empresa, eu tenho buscado a presença de Deus todos os dias, e grandes coisas têm acontecido na minha vida e na vida das pessoas. Quantas pessoas foram salvas, para quantas pessoas eu ministrei, quantas pessoas foi testemunho da palavra de Deus. Quando você tem intimidade com Deus, Deus ele derrama graça, poder e autoridade para você fazer algumas coisas que Ele quer que você faça. E sem essa intimidade com Deus, sem essa autoridade dada por Deus, você não pode fazer algumas coisas. Deus tem um lugar de intimidade com você. Um lugar de intimidade com Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, verso 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O jardim do Éden que Deus fez. Deus fez os céus e a terra, criou todas as coisas, os animais, as plantas, criou o homem, criou a mulher. Deus fez tudo e viu que tudo era, fez o homem e viu que isso era muito bom. Mas o que Deus queria para nossas vidas, sabe por que eu já preguei isso? Mas Deus nos criou, nos fez. Não importa se é aqui no Brasil ou na África, ou se não importa se é no Brasil ou na China, ou qualquer lugar desse mundo. Deus criou o homem e a mulher para nós termos uma intimidade com o Criador, com o Senhor, com Ele. Esse é o propósito de Deus ter nos criado, ok? Para termos uma intimidade, um relacionamento com Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz que Deus fez um jardim e chamou de Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus fez o Éden, e o Éden é um lugar de intimidade com Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o homem cuidasse desse jardim. E tem algumas regras, algumas restrições que vocês já conhecem. Ali sobre a árvore do bem e do mal que Deus fala, né, que colocou ali no meio do jardim uma árvore do bem e do mal, do conhecimento, que diz. Então existem algumas restrições que Deus te coloca em algum lugar para que você tenha intimidade com Ele. E o Éden é um lugar de intimidade com Deus. Aí mesmo onde você está, no versículo 15, acompanhe comigo, versículo 15 ao 17 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus tem um lugar de intimidade para nós termos com Ele. Deus colocou você aqui na igreja para você ter uma intimidade com Ele, mas tem algumas coisas que você não pode fazer na casa de Deus, não deve fazer, e até mesmo com desobediência ao Senhor. Você acha que você vem para a casa de Deus e por ser casa de Deus você pode fazer tudo o que você quiser? Né? Você não pode fazer tudo o que você quiser. Ok? Você pode, na hora que o pastor estiver pregando a palavra de Deus, um homem de Deus, você pode ficar subiando, cantando, atrapalhando o culto. Você não pode. Você não pode subir em cima da cadeira quando estiver pregando. Você não pode fazer algumas coisas, ok? E Deus tem um lugar de intimidade com você para que você seja obediente a Ele. Deus tem um lugar de intimidade com você para que você seja obediente a Ele. Na segunda empresa que eu estava, não tive intimidade com Deus e desobediência ao Senhor. Aí mesmo onde você está, em Gênesis capítulo 3, versículo 23, aleluia, glória a Deus. Gênesis 3, verso 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora, o homem, do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, foi exatamente isso que eu quis falar para vocês. Quando você desobedece ao que Deus colocou você para guardar,
Deus colocou você para guardar a sua casa, a sua família, para ter uma intimidade com Ele, para você ser zeloso na igreja, mas quando você não obedece, Deus lança fora, ok? Você está fora da palavra de Deus. Isso que você está fazendo na igreja é rebeldia ao Senhor. Isso que você faz lá na sua casa é rebeldia ao Senhor. Isso que você faz por aí no mundo é rebeldia ao Senhor. O Senhor te lança fora da intimidade, porque Deus não tem intimidade no filho da desobediência. Vocês estão me ouvindo? Amém? Eu quero ensinar para vocês um lugar de intimidade com Deus, para vocês buscarem uma intimidade com Deus. E Deus tem um lugar de intimidade preparado para você. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus chama Noé e fala para Noé: achei um homem justo na terra, porque a terra ela é má e os homens se corromperam, se perverteram, como nos dias de hoje. Mas Deus achou esse homem justo, Noé, e falou: Noé, construa uma arca. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Deus sempre vai falar com vocês e Deus vai falar assim: eu tenho um lugar de intimidade para você. Não foi Noé que foi buscar a Deus, não foi Noé que quis construir uma arca. Deus falou. Deus fala, você acredita? Você sabia disso que Deus fala? E Deus falou para Noé, para ele construir uma arca. E sabe o que é a arca aqui? É um lugar de intimidade com Deus. Quando Deus acha no teu coração uma integridade, uma sinceridade, uma verdade espiritual do Senhor Deus Todo-Poderoso e Soberano sobre nossas vidas, a saber, o Jesus Cristo de Nazaré, Deus tem um lugar de intimidade para você. Deus vai falar para você fazer alguma coisa ou ir em tal lugar, porque Ele tem um lugar de intimidade com você. Ele quer trazer você para mais perto dele. Ele quer te resgatar, quer te aproximar, quer te beijar, quer te abraçar, quer te tocar. E quando você for tocado pela glória de Deus, quando você for tocado e beijado pela presença de Deus, você não estaria aí sentado nessa cadeira como você estava, você estaria de joelhos chorando, clamando, pedindo ao Senhor. Vou falar uma coisa para vocês. Estou aqui pregando e sei que Deus está aqui. E se Deus está aqui, e eu creio, realmente Ele está aqui, eu não sei como vocês estão aí sentadas na cadeira. Que muitas vezes eu não aguento ficar de pé de tamanha presença de Deus. Se Deus estivesse aqui e está aqui, vocês não estariam nem sentados aí na cadeira, estariam chorando, deitadas no chão. Muitas vezes aqueles cultos de avivamento, aqueles cultos de congresso qual eu já participei. Deixa eu voltar só um parênteses aqui, porque a gente vai para a igreja, a gente entra, senta, louva, ouve a palavra de Deus, às vezes chora e vai embora para casa e nada mudou na sua vida. Isso acontece comigo também. Não é porque eu estou pregando que isso não acontece, isso acontece. Existem manifestações de Deus, do Espírito Santo de Deus, que quando há um avivamento, um congresso, um fogo pentecostal, uma chama, uma invocação, uma adoração direto para o Senhor, a glória de Deus abre aquele lugar, abre o teto e é derramada uma presença tão forte e poderosa do Senhor na vida que a pessoa não consegue ficar de pé. E algumas pessoas, quando são tocadas, elas caem. Já viu alguma pessoa cair? Se derramar no chão? A presença de Deus é tão forte, a intimidade de Deus é tão forte na vida daquela pessoa que ela não aguenta ficar de pé. E é maravilhoso que eu já tive essa experiência. E algumas pessoas ainda falam que a pessoa caiu na carne, né? Que caiu. A presença de Deus é uma intimidade.
que muitas vezes, quando vem a presença de Deus, você não aguenta nem ficar de pé, ok? A arca é um lugar de intimidade com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Vocês estão aqui? Vocês estão com sono? Estou pregando devagar? Vocês estão entendendo? Fiquem de pé, por favor. Coloque sua Bíblia na cadeira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um lugar de intimidade com Deus. Você pode buscar esse lugar de intimidade com Deus dentro do teu coração, dentro da sua vida. Em Gênesis capítulo 12, não precisa abrir, eu vou ler. Você deixa sua Bíblia na cadeira. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sabia que Deus fala? Você sabia que Deus fala? Deus fala. E não foi só no Velho Testamento, ainda nos dias de hoje Deus fala. E Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Então Abraão estava lá sossegado, tranquilamente, vivendo a sua vida comum, fazendo o que tinha para fazer, até que um certo dia, um certo momento, Deus chamou Abraão e falou: Abraão, e Abraão ouviu Deus falar, e Abraão ouviu Deus falar assim: sai da tua parentela, do meio da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quantas e quantas vezes Deus tem falado para você, porque Ele tem falado para mim. Quantas vezes Deus tem falado para você: olha, não estou falando se você sair do meio da sua parentela, do meio da sua terra, como aqui foi no caso de Abraão, mas quantas vezes Deus te falou para você: olha, vai para um lugar de intimidade, que eu quero ter intimidade com você. Quantas e quantas vezes, e quantas noites, e quantos dias você passou e Deus estava ali esperando você, uma ação sua, porque Ele queria ter uma intimidade com você, Ele queria se revelar a você, Ele queria falar com você, mas Ele é um Deus tremendo, que Ele não força você a nada. Ele não te obriga a nada, Ele não obriga você a adorá-lo, Ele não obriga você a se prostrar perante Ele não obriga você a nada. Mas Satanás obriga. Se você seguir o caminho de Satanás, você vai ter que pagar sacrifícios, fazer trabalhos, você vai ver quantas coisas você vai ter que pagar e a sua alma vai arder no inferno. Satanás, quando ele te dá alguma coisa, ele vai cobrar 2 vezes mais a sua vida. Mas Deus, Ele é soberano, Ele é um Deus de graça e de misericórdia, Ele é o Pai de amor, Ele é todo poderoso, Ele é o amor, Ele quer dar intimidade com você. Quantas e quantas vezes Deus te chamou para um lugar de intimidade? Eu quero desafiar você, quero falar para você, quando você sair daqui, a buscar um lugar de intimidade com Deus. Eu busquei nas minhas empresas que eu trabalhei um lugar de intimidade com Deus, e pior do que isso, uma delas, eu não busquei um lugar de intimidade com Deus. Eu coloco na minha casa, no meu quarto ali, um lugar de intimidade com Deus. Eu falo: Vanessa, vou fechar a porta e vou orar ao Senhor. Eu ligo as pregações pela manhã porque eu quero ter uma intimidade com Deus. Aonde eu trabalho eu tenho que ter intimidade com Deus. Na igreja eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que saber que Deus, Ele é íntimo a mim. Você sabia que Deus fala? Sabe por que você não tem intimidade com Deus? Porque você não está ouvindo a Deus. E para você ouvir a Deus, você precisa entrar num lugar de intimidade com Deus. Rapidamente ainda quero falar sobre isso. Pode sentar. Antes de me converter, antes de eu me tornar evangélico, sabe que Deus colocou dentro de nós, do ser do homem, uma necessidade espiritual de nós adorarmos ao Criador, Ele. E antes de me converter, eu fui querer conhecer o budismo. É budismo que chama, né? Nem lembro mais, é budismo, né? Chama.
Fui querer conhecer o budismo e participei de algumas reuniões de budismo. Numa casa que estava havendo uma reunião de budismo, a qual eu cheguei a participar por 3 vezes. Ali naquela casa havia um altar de madeira, algumas frutas dentro de um cesto, e a imagem do Buda e as pessoas ali, ajoelhadas perante aquele altar, aquele negócio, algumas frutas oferecidas àquela imagem, e eu estava ali e comecei a falar aquelas coisas que eles estavam falando lá, sem saber o que eu estava falando, sem entender nada. Eu não sabia nem por que eu estava ali, mas Deus queria ter uma intimidade comigo. Eu queria buscar a Deus e busquei de uma forma errada, ok? Mas eu não conhecia, eu não era convertido. E por que eu estou falando isso? Porque tem um altar que você precisa preparar no seu coração e oferecer ao Senhor. É um lugar de intimidade com Deus. Um lugar de intimidade com Deus dentro do teu coração. E aonde você está procurando? Onde você vai procurar uma intimidade com Deus? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que essa pregação é tremenda, não é verdade? Uma bênção. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porém meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Deus disse para Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E depois ele disse: Eu colocarei em você um conserto. Quando você busca uma intimidade com Deus, um lugar de intimidade com Deus, Deus tem uma aliança com você, Deus tem algo preparado para você, uma multiplicação, e isso aqui não é só para Abraão, não é só para o Velho Testamento, não, porque nós somos filhos da promessa de Abraão. Você sabia que nós somos filhos da promessa de Abraão? E que Deus tem uma promessa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida, e Deus fala para mim, para eu ser perfeito, que Ele tem um conserto com Ele, e colocarei um conserto entre mim e ti. Aleluia. É maravilhoso essa relação recíproca de pai e filho, porque Ele é pai e nós somos filhos. É maravilhoso conhecer as coisas que Deus tem preparado para você, as coisas que Deus quer fazer, coisas grandes e não pequenas na sua vida. Isso parece até maravilhoso ouvir essas palavras, mas Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes na minha vida. Sabe que Deus quer fazer coisas grandes na minha vida? Sabe quando você deseja, eu desejo a palavra de Deus, eu desejo conhecer mais de Deus, intimidade com Deus, e Deus fala assim: Hey William, você tem intimidade comigo, por isso que eu te uso. É por isso que eu vejo graça nos teus olhos. Ser perfeito, anda em minha presença. E quando você sai de fora da intimidade com Deus, da presença de Deus, Deus te lança fora. Lançou fora quem? Os filhos da desobediência. Rapidamente, por favor, fique atento. Em Gênesis 17 diz que Deus tem um conserto, uma aliança com Abraão, um lugar de intimidade. Você sabia que Deus chamou Abraão para ele ter uma intimidade com Deus? Deus falou para Abraão: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Mesmo Abraão não sabendo onde que era, Canaã, a terra da promessa. Deus tem um lugar preparado para você. Você sabia que eu estou saindo da minha empresa? Eu estou saindo da minha empresa. Não sei para onde vou, ninguém me chamou, não tenho uma outra empresa para ir trabalhar, para ter o sustento financeiro, não tenho, mas Deus tem grandes coisas para mim. Deus, eu não sei para onde eu vou, mas eu quero levar a minha intimidade com o Senhor.
Eu vou andar e ser perfeito porque o Senhor tem um conserto comigo. Eu vou levar essa intimidade, mesmo eu saindo dessa empresa. Eu não vou abandonar o Senhor. Não abandone a Deus, não deixa Deus, não deixa a casa do Senhor, não deixa a igreja. Não deixe de vir para a igreja. Não deixe de buscar a presença de Deus, uma intimidade com Deus. Lembra das primeiras pregações, das primeiras orações? Fizemos uma roda aqui de oração. Eu falei, olha, faz um culto de oração, assim, você lembra? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui presentes, outras pessoas que não puderam vir, que Deus abençoe, mas eu vou falar para vocês que estão aqui, quando vocês saírem da sua casa e virem para essa igreja crescendo na graça, no horário do culto, quando vocês estiverem lá na sua casa se preparando, se enfeitando, se arrumando, tomando banho, e vocês estiverem louvando, engrandecendo ao Senhor, quando vocês estiverem se arrumando para Deus, não para as pessoas que estão aqui, quando vocês estiverem cheios da presença de Deus, vai se arrumando porque o culto vai começar às 6 horas, lá na sua casa, no caminho, no trajeto, louvando a Deus, com expectativa. O seu culto será diferente, a adoração será diferente, a presença de Deus será diferente, o derramar de Deus, o fogo de Deus vai ser diferente. O pastor vai pregar da mesma maneira, mas o que você vai sentir é algo diferente que outra pessoa não vai estar sentindo, porque você começou a engrandecer o nome do Senhor, buscou uma intimidade com Deus, não na igreja, mas desde a sua casa, quando você se preparou, porque você não veio para a igreja como religioso, você veio para a igreja para ter uma intimidade com Deus. Vai pregar fulano de tal, ou William vai pregar na igreja sexta-feira, a igreja vai lotar, vai abarrotar porque eu gosto da pregação dele. Não, você tem que vir aqui buscar o Espírito Santo, a intimidade com Deus. Quem me usa é o Espírito Santo de Deus, e Deus não pode me usar se eu não for cheio do Espírito Santo. Deus não pode me usar se eu não tiver intimidade com Deus. Deus não pode usar o pastor Aguinaldo se ele não tiver intimidade com Deus. O pastor Aguinaldo e todos os pastores e pastoras que estiverem nessa igreja não podem pregar a palavra de Deus se eles não tiverem intimidade com Deus. Onde é que eles buscam intimidade com Deus? Como é que eles sobem aqui no púlpito para pregar? Não é porque eles foram consagrados pastor, não. É porque Deus os chamou, porque eles tiveram intimidade com Deus. E quando você pegar essas escrituras e começar a devorá-las, e começar a ter intimidade e relacionamento, de você falar com Deus, e você ficar calado para ouvir o que Deus tem preparado para você, Deus vai te colocar aqui no púlpito para pregar, para ministrar. Se não for aqui no púlpito, Deus vai te levar para as nações, para te colocar por cabeça e não por cauda, para você ser a diferença, ser o sal dessa terra, porque Deus tem uma intimidade com você. Quando você tem uma intimidade com Deus, o diabo não pode te parar, o diabo não pode te prender, os inimigos podem vir, as pessoas podem vir, mas nada pode roubar uma intimidade que você tem com Deus. Nada para o que Deus tem preparado para você, para a obra que Deus te chamou. Deus tem um lugar de intimidade para você. Estou saindo da minha empresa, mas Deus já tem algo preparado para um lugar de intimidade. Naquele lugar é a intimidade com Deus. Deus tem um lugar de intimidade com você. Quando você vir para aqui, para essa igreja, nesse domingo, faça isso. Comece lá na sua casa, se consagre, busque a Deus, louve, adore, leia a palavra, alguns minutos antes. E vou mais além, quando você entrar aqui na igreja, você se consagrou lá, peça licença para o irmão, para a irmã. Se for necessário você comentar alguma coisa, comente, mas chame ela para a oração. Desculpa, eu vou ficar ali naquele cantinho, ali perto do bebedouro, ou ali dentro, ou ali as crianças aqui passeando, aquele barulho todo. Não importa. Não importa o que as pessoas estão aqui fazendo. A igreja, o culto ainda não começou. E a igreja das pessoas estão vindo. Eu não sei como elas estão vindo. Mas como é que você vem? Então eu vou ficar aqui, vou ficar orando ao Senhor. Chama labassuri, canta lá na banaia. Sorabadá, chorabahai. E você começa a orar sussurrando. Se não quiser falar, não fale. Mas fique ali prostrado porque você está buscando uma intimidade com Deus. E quando começar a pregação, você não vai ouvir o pastor, a pastora, você vai ouvir Deus falar com você. Essa pregação nunca mais será a mesma. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou aqui hoje. Deus tem um lugar de intimidade com você. Se você quiser, chame a pessoa para orar com você. Ou você ore por ela. Mas busque uma intimidade com Deus. Por favor, não sei se vocês têm compromisso, mas deixa eu só terminar, só mais esse versículo, por favor.
Pode ser? Todos concordam? Só mais um instante, por favor. Gênesis capítulo 22, que eu vou terminar. Só mais um instante, estou terminando. Só mais 2 minutos, por favor. Gênesis capítulo 22. Deus tem um lugar de intimidade para você, um lugar de intimidade com Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 2, diz assim: Deus fala para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Sabia que Deus fala? Deus fala? Deus está falando com você. Versículo 14, aí onde você está, verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus falou para Abraão, Abraão, toma seu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece o holocausto a mim. Vá para Moriá. Quero te falar que Moriá é o lugar de intimidade com Deus. Deus queria ter uma intimidade mais profunda e mais sincera com Abraão, porque Deus conhece meu coração. E você acha que se Deus me tirar dessa empresa hoje, me colocar num lugar mais difícil, ou não sei, será que onde você está tão difícil, tão difícil? Moriá é um lugar de intimidade com Deus. E Deus queria ter uma intimidade com Abraão, e eu vou chamar Moriá de lugar de intimidade com Deus, e aqui a Bíblia diz no verso 14, que é onde Deus proverá, porque aquilo que Abraão mais amava, eu não sei o que você mais ama, mas muitas vezes Deus vai colocar a sua vida à prova. Aquilo que você tanto ama, que você é tanto apegado, Deus pode colocar à prova para que o seu amor por Ele, a sua intimidade com Deus seja maior do que aquilo que está roubando a sua intimidade com Deus. O meu filho não pode ser maior do que a intimidade que eu tenho com Deus. A minha esposa não pode ser maior do que a intimidade que eu tenho com Deus. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso amar mais a minha esposa do que amar a Deus. Porque Deus vai falar: você ama tanto a sua esposa, que Ele é capaz de fazer algumas coisas, pedir algumas coisas, para me aproximar dEle. Mas a Bíblia diz que Deus proverá. E Abraão obedeceu, foi para Moriá, que é um lugar de intimidade com Deus. Se você quiser, você anote aí. Moriá é um lugar de intimidade com Deus. Apertou, estreitou ali Abraão, e na hora do sacrifício do seu filho ali, de matar o seu filho, Abraão, um anjo bradou e Deus falou para ele: não faça tal coisa, porque sei que verdadeiramente você me ama. Há 8 anos eu trabalho nessa empresa, chegou o tempo de eu sair e Deus vai falar para mim: eu sei que verdadeiramente você me ama, porque as coisas que estão acontecendo lá é só uma prova de amor com Deus, para chegar a um homem de Deus e falar: eu não vou fazer isso, porque eu vou obedecer, porque eu quero não perder mais a minha intimidade com Deus. O Senhor proverá. Você vai sair? Vou sair. Para onde você vai? Eu não sei. Deus proverá um lugar de intimidade para você e para mim. Fica de pé. Se Deus permitir, em nome de Jesus, eu vou continuar essa mensagem na próxima quarta-feira, um lugar de intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Para finalizar, onde é que você vai? Não sei, mas Deus tem um lugar de intimidade para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Um lugar de intimidade com Deus. Deus tem um lugar preparado para você ser íntimo dele, seja na sua casa, na igreja, onde você trabalha, na sua família, na escola, onde você estuda. Em nome de Jesus, eu consagro, Pai, Senhor Deus, essa ministração a Ti. Deus, que nós buscamos uma intimidade mais profunda e mais sincera com o Senhor.
Deus, o Senhor tem um lugar de intimidade preparado para nós. Deus, o Senhor chamou ali a arca, chamou o Monte Moriá, chamou o Jardim do Éden, e todos esses lugares de referência são um lugar de intimidade com Deus. Senhor, a Tua Palavra é um lugar de intimidade com Deus. A Bíblia é um lugar de intimidade com Deus. As Escrituras é um lugar de intimidade com Deus. A minha casa é um lugar de intimidade com Deus. A igreja é casa de oração, é um lugar de intimidade com Deus. Aonde eu vivo, eu quero ter intimidade com Deus. Intimidade é relacionamento, é conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, e que você tenha uma intimidade com Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Amém. Na próxima quarta-feira a gente continua. Deus te abençoe. Amém. Alguém tem algum testemunho para contar, mas seja testemunho do culto daqui, do meio-dia. Alguém tem um testemunho para contar? Algo que Deus fez, mas a respeito do culto do meio-dia, que você foi ministrado pela palavra desse culto e Deus agiu na sua vida. Alguém tem que contar? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, verdade. Com fé, né? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, nesse momento, orar a Ti, Senhor, consagrar esse culto ao Senhor. Pai, que o Senhor possa agir em nosso meio, nossas vidas. Eu quero Te engrandecer o Teu nome pelo privilégio dessa palavra, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos num só corpo, num só espírito, Pai, num só propósito de buscar a Tua face, de buscar a Tua glória. Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, sedentos, famintos, desesperados por mais de Ti, por mais da Tua palavra. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, colocar este culto perante o Teu altar, em Tuas mãos, Senhor, que as Tuas mãos estejam agindo neste lugar, agindo na minha vida, Pai, como ministro da Tua palavra, e que o Senhor também use a minha vida para pregar, para ministrar, para dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar. Senhor, abençoe cada pessoa que entrou aqui neste lugar. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que aqui está, Senhor. Que elas sejam impactadas, edificadas e transformadas, curadas, saradas pelo poder que há na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, a porta da igreja está aberta. Nós abrimos a igreja, Pai, para que a Tua presença esteja neste lugar. E nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor de nossas vidas. Glória a Teu nome, ó Deus. Toda honra, toda glória, toda ministração aqui seja para a Tua glória, para a Tua honra, Deus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esse momento, pela minha vida, Senhor Deus, estar aqui perante o Teu altar, perante esse púlpito, Senhor Deus, para ministrar aquilo que o Senhor quer dizer comigo e com esta igreja, Senhor. Deus, eu acredito fielmente, Senhor Deus, que a Tua palavra que nos edifica cada dia e que nos transforma, eu acredito em Ti, Senhor Deus, que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas vamos sair daqui com mais de Ti, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, desde já eu também, Pai, Te peço que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, todo espírito maligno, todo espírito devaneio, toda obra das trevas, toda obra satânica, toda palavra contrária,
todo espírito de adivinhação, tudo aquilo que não provém de Ti, eu lanço por terra agora, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor Deus, de perturbação, de confusão, tudo aquilo, Pai, que vem para atrapalhar e roubar os pensamentos dessas pessoas, eu desfaço agora toda a obra, Satanás, você não tem poder neste lugar, aqui é casa de oração, aqui é casa de Deus, e aqui prevalece e permanece a presença do Espírito Santo de Deus. Eu anulo, eu peço em nome de Jesus, todo demônio que estiver alojado, saia desta vida em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, de perturbação que está alojado nessa mente, tudo aquilo que está te atrapalhando de você ouvir as palavras de Deus nesse momento, eu desfaço agora em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, graça e saúde para a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, toda enfermidade, Senhor Deus, todo mal-estar que alguém estiver sentindo, até mesmo que eu estiver sentindo, Senhor Deus, vai receber a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me dá unção para pregar, me dá, Senhor Deus, palavra para pregar, para ministrar, Senhor. Senhor Deus, eu amo isso que eu faço, Senhor. Eu amo a Tua palavra, Pai, eu amo estar em Tua presença. É por isso, Senhor Deus, que deixamos tudo, Senhor Deus, para Te amar cada dia mais, porque o amor do Senhor nos transforma, Pai, e nos leva para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, seja comigo agora e com esta igreja, em nome de Jesus eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor Deus. Eu gosto de ter uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade mais profunda e mais assim impactante. Eu gosto de saber como o Espírito Santo é, eu gosto de saber como o Espírito Santo de Deus age, eu quero saber o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida, eu quero saber quais os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não posso passar a minha vida inteira como um religioso, como eu preguei a semana passada, ou como cristão, sem saber para onde eu estou indo. Nós temos um alvo, correndo a carreira que nos está proposta, um plano, uma direção. E Deus nos dá uma direção para nós seguirmos. Às vezes você fica 10, 15 anos dentro de uma igreja, sendo religioso. Às vezes talvez não, até mesmo você não sendo religioso. Mas você não sabe para onde você está indo, você não está crescendo, você recebe, mas você não cresce. Por que você não cresce? Porque você não sabe para onde você vai. Deus tem um plano, tem um projeto para você, e você precisa buscar esse projeto, esse plano que Deus tem para a sua vida, que nós chamamos também, entre aspas, entre parênteses, nós chamamos de qual o chamado de Deus para a sua vida. E isso é muito importante que você tenha isso no teu coração. Eu quero intitular o título dessa mensagem como Lugar de Intimidade com Deus. Um lugar de intimidade com Deus, eu posso te falar das minhas experiências, que desde os 13, há 13 anos que eu sou convertido pelo Evangelho, que eu aceitei a Jesus Cristo e passei a viver a palavra de Deus, deixando as coisas velhas para trás e tudo sendo novo na minha vida, conhecendo a palavra a cada dia. Não sei tudo da Bíblia e cada dia Deus me ensina as suas palavras, a cada momento. Eu posso contar para vocês, o que eu vou pregar é uma experiência que eu tive, que eu tenho, que há 13 anos que eu sou convertido, Deus tem um lugar de intimidade para mim, ou um lugar de intimidade com Deus. Desses 13 anos eu passei por 3 empresas a qual que eu trabalhei. E das 3 que eu trabalhei, e essa última, eu sempre procurei uma comunhão com Deus, mesmo dentro da empresa. Ou seja, quando eu me converti, trabalhava lá naquela empresa, na primeira empresa, logo depois que eu me converti, eu fiquei desesperado pela palavra de Deus, de buscar mais de Deus, de querer conhecer as Escrituras, a qual eu não conhecia. Eu queria algo que preenchesse meu coração, que me edificasse, algo que pudesse transformar a minha vida. E eu sabia das promessas de Deus. Deus falou comigo claramente, falou ao meu coração, que Ele tem um projeto maravilhoso para a minha vida. Eu jamais ia imaginar que um dia estaria aqui pregando, ou eu pregando em outras igrejas, como eu já fui. Eu não imaginava isso há 13 anos atrás. Mas eu busquei uma comunhão, uma intimidade com Deus, porque eu quero conhecer esse Deus que me resgatou das trevas, que me tirou daquilo que era ruim, que era a palavra de desobediência, ou o modo de vida de desobediência.
Então eu quis buscar quem é esse Deus, eu preciso conhecer esse Deus, quero ter intimidade com Ele. E das vezes que você começa a experimentar a intimidade com Deus, você começa a querer mais dele, quer se apaixonar mais por Ele como Ele é apaixonado por você. Falando da primeira empresa, quando eu estava lá trabalhando, na parte da manhã, antes de eu ir trabalhar, havia uma igreja próxima ao trabalho, e eu fazia ali a minha oração de 15 em 20 minutos.